Olá, graça e paz, boa noite, estamos ao vivo. Eu e o querido pastor Pedro Medina. Graça e paz a todos. Vamos começar uma aula maravilhosa. Com certeza Deus vai falar com você. Você que está nos acompanhando ao vivo de todo o Brasil, vamos falar sobre Abrão, o hebreu. Entre aí na nossa live, coloque a cidade de onde você está nos assistindo e nós vamos abençoar a sua cidade. Amém, pastor Pedro? Vamos abençoar. Escreve aí, manda um alô pra gente. Queremos saudar nossos irmãos, nossa audiência, saber de onde que vocês estão nos escrevendo. Você está nos assistindo de onde? Você está nos assistindo de onde? De onde? Coloque a sua cidade, olha lá, Contagem, Minas Gerais. Minas Gerais. Deus abençoe Contagem, Minas Gerais. Amém. Nós estamos com 33 pessoas Caldas ao vivo, Novas, 39. O Rony de Caldas Novas, Deus abençoe vocês. Deus aí. abençoe Caldas Novas, Goiás. Não podia faltar Cuiabá, Paulo César Andrade, lá de Cuiabá. O senhor conhece Cuiabá, pastor Pedro Medina? Só passei 2 semanas de calor lá. Peguei 44 graus, rapaz. Paulo César, um grande abraço para você, para sua esposa. Paulo César já foi meu aluno lá em Cuiabá. Deus abençoe você e a sua esposa. Olha lá, Feira de Santana, Bahia. Feira de Santana, Bahia, Macapá, Amapá. Deus abençoe Macapá, Deus abençoe o Amapá. Que coisa linda, pastor Pedro. Gente do Brasil inteiro, ó. Fortaleza, Manaus. Olha aí, Manaus. Fortaleza, Manaus. Vai dizer, diga a sua cidade. A Paz, Juliana, Joinville. Um abraço, Tiago, para Joinville, Santa Catarina. Deus abençoe você aí, Tiago. Deus abençoe a sua cidade. Olha lá, Joinville. Olha, Ney Rosa, da comunidade Deus Provedor de Joinville, Santa Catarina. Deus abençoe. Deus abençoe aí a comunidade, meu amigo pastor Eloy. Deus abençoe todo mundo aí em Joinville. Mais Bahia, olha lá, ó, Nordestina, Bahia. Nordestina na Bahia. Aí, terra boa essa Bahia, hein? Londrina, Paraná. Londrina, Paraná. Deus abençoe Londrina. Deus abençoe Paraná. Campo Novo dos Parecis, Mato Grosso. Gente, em breve eu estarei aí em Campo Novo do Parecis. Campo Novo do Parecis, Mato Grosso. Miguelópolis, São Paulo. Deus abençoe Miguelópolis. Valinhos. Pessoal de Valinhos, São Paulo. Deus abençoe Valinhos. Meus parentes moram lá, meus avós, meus tios, moram em Valinhos. Quando vem a Londrina? Em breve quero ir a Londrina. Eu amo Londrina. Londrina é uma terra boa, cidade bonita. Vamos um cafezinho aí, pessoal? Aula com o pastor Eduardo. De cafezinho não tem coisa Aula melhor. e cafezinho. São Paulo, Igreja Batista Fruto do Espírito. Deus abençoe aí São Paulo, a grande capital de São Paulo. Deus abençoe São Paulo, capital. Ricardo Fischer, Deus abençoe. Vai colocando a sua cidade, nós queremos abençoar a sua cidade. Em primeiro lugar, e antes de mais nada, eu quero agradecer a todos que oraram pela minha saúde e aqueles que ainda estão orando pela minha saúde. Essa última semana eu tive bem debilitado por causa de uma gripe muito forte, que eu peguei em meio a um jejum de mais de 10 dias, foram 13 dias de jejum, jejum nada sólido, só líquidos. Então, como eu não tinha comido nada, estava com a imunidade baixa, peguei um resfriado muito forte e me deu broncoespasma, e eu tive que tomar um remédio forte para o pulmão. Foi muito difícil, mas já estou bem, recuperado, já podendo viajar novamente. Estou muito feliz. O Brasil inteiro esteve orando por você, viu, pastor? O Brasil inteiro esteve orando por mim? Com certeza. Todo mundo estava ligado lá, os grupos de WhatsApp. Eu quero agradecer todo mundo que esteve orando. Araçatuba, Deus abençoe Araçatuba, Campo Verde, Mato Grosso, Nilópolis, Rio de Janeiro, Votuporanga, São Paulo. Gente, olha lá. Marcos Pedro, dos Estados Unidos. Qual estado que você está nos Estados Unidos aí, Marcos? Jaú, São Paulo. Olha aí, sou de Goiás, Deus abençoe Goiás. Você é do estado de Goiás ou da cidade de Goiás, velho? Eita, glória a Deus. Olha aí, pessoal entrando. Pessoal, que coisa boa, Valinhos. Diga para mim de que cidade você está nos assistindo. Balneário Camboriú. Aqui, nós estamos aqui em Balneário. Cadê nossos conterrâneos, nossos vizinhos aqui de Balneário Camboriú?
Olha aí, mais gente entrando. Olha aí, Cris Andrade, ó. Manaus. Manaus, Deus abençoe. Aí, ó, o pessoal de Joinville. Reginaldo tá escrevendo aí. Olha aí, ó. Ribeirão Preto vai estar. O senhor vai estar lá agora domingo, né? Domingo eu estarei em Ribeirão Preto, São José dos Campos, Ribeirão Preto. Domingo eu estarei em Ribeirão Preto pela manhã, na escola de Antioquia, com os meus amigos pastor Wallace Moreira e o pastor Weder Moreira. Ó, o Marcos está em Carolina do Sul. Ó. Rapaz, tá chegando esse. Curitiba. Goiânia rompendo em fé. Deus abençoe Goiânia, Catalão, Goiás. Tem gente do Brasil todo. Glória a Deus. Pastor Pedro, vamos fazer uma oração? Vamos orar em nome de Jesus. Então faça aí a oração para a gente estudar a palavra juntos, junto com esse povão maravilhoso, com esse povão lindo. Amém. Ó, gente de Colombo, do Paraná. Nós vamos orar. Pai, em um nome de Jesus. Sim, Deus. Nós invocamos a tua presença nessa aula. Sim, Que Pai. o teu Espírito Santo, que é o Espírito do conhecimento, o Espírito da sabedoria, o Espírito da revelação, o Espírito da mente de Cristo, vai revelar, Senhor, os segredos do reino agora. Amém. Revela a cada um de nós. Que Amém. essa aula seja impactante e transforme nossa mente para pensar da maneira que o reino Amém. pensa. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Para nós que somos do reino, onde nasceu esse termo, segredos do reino? Muitas pessoas não sabem por que disso. Algumas pessoas dizem, mas o reino tem segredos? Então isso nasce de uma experiência que eu vivi quando criança. Quando eu ainda era muito menino, pastor Pedro Medina, Certo. eu procurei a professora da escolinha da igreja, da escolinha das crianças, Certo. e perguntei para ela, por causa de Lucas, né, por que Jesus falava em parábolas? Porque eu não conseguia entender as parábolas de Lucas, né? Sobre o reino e todas aquelas parábolas lá. Eu falei, por que Jesus falava em parábolas? Então ela me respondeu que Jesus falava em parábolas para facilitar o entendimento das pessoas. Só que eu estava perguntando aquilo porque eu não entendia. Ora, se Jesus está falando para facilitar o entendimento das pessoas e eu não entendia, tente imaginar como eu me senti burro. Eu me senti o mais incompetente de todos, o mais incapaz de todos. Verdade. Até o dia que eu estava lendo Mateus capítulo 13. Quer ver? Abre lá, Aqui, ó. pastor. Já achei. Mateus capítulo 13, leia para mim o verso 10 e o 11, porque no verso 10, os discípulos vão fazer a mesma pergunta para Jesus que eu fiz para a professora da escola das crianças. E para o meu espanto, a resposta de Jesus foi totalmente contrária à resposta que a professora tinha me dado. E quando eu vi os discípulos fazendo essa pergunta, pastor Pedro Medina, meu coração já se acalmou, porque eu disse, bom, eu não sou sozinho, né? Tem mais 12, como eu. Diz o versículo 10. Diz o verso 10, vamos lá. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que lhes falas por parábolas? Então os discípulos se aproximaram de Jesus e fizeram para ele a mesma pergunta que eu fiz para aquela professora. Por que eles falam em parábolas? E o que Jesus respondeu? Ele, respondendo, disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Primeira coisa, com quem ele está falando, pastor Pedro Medina? Ele estava falando com os discípulos. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que existem coisas na Bíblia que são só para discípulos. Você pode anotar isso aí, gente? Você pode escrever isso aí? Existem coisas na Bíblia que são apenas para discípulos. Nós temos que perder essa ideia de que a Bíblia inteira é para todos. Verdade. A Bíblia não é inteira para todos, né? Existem coisas na Bíblia que são direcionadas apenas aos discípulos. Olha o que ele está dizendo, porque a vós é dado. Então, isso era concedido aos discípulos. Então, há muitas coisas na Bíblia Sagrada, há muitos textos na Bíblia Sagrada que não são de acesso, aliás, todos podem ter acesso, mas nem todos vão ter permissão para compreender. Exato. É de acesso de todos, mas não da compreensão de todos. Apenas discípulos vão poder entender, compreender algumas coisas que o Senhor Jesus vai nos falar nas Escrituras Sagradas.
De novo, pastor Pedro Medina. E acercando-se dele os discípulos. E acercando dele os discípulos. Disseram-lhe, por que lhes falas por parábolas? Por que eles falam por parábolas? Interessante que a pergunta deles, pastor. O Tiago, o Curia está dizendo aqui, mas nós não somos discípulos, nós é muita gente, Tiago, talvez você não seja. Eu sou discípulo de Jesus Cristo. Igualzinho os outros discípulos lá, os 12, os 70 que ele enviou, e depois os 500, e depois todos aqueles discípulos que vieram após os apóstolos, e nós somos a igreja de Cristo, somos os filhos de Deus e discípulos de Cristo. É interessante que os próprios discípulos Agora, fazem a diferença. Nem aqui. todos que estão na igreja são discípulos, viu, Tiago? É muito importante você saber disso, vai lá. Eles mesmos fazem a diferença. Por que lhes falas por Porque parábolas? lhes fala, né? Não a nós. Não a nós, a eles, Os próprios discípulos falavam conosco, você não fala em parábola. Por que lhes falas em parábolas? Sim. Ele respondendo disse-lhes, porque a vós, os discípulos, é dado conhecer o mistério, Os mistérios. do reino dos céus. Mistérios, segredos, né? Enigmas. Aí você usa o sinônimo que você quiser usar, mas vai estar dizendo a mesma coisa. O reino do céu tem segredos. O reino dos céus tem mistérios. O reino dos céus tem enigmas, tá? E esses enigmas, esses mistérios não são para todos. Jesus falava por parábolas aos discípulos. E também à multidão. A diferença é, só os discípulos podiam entender. A multidão não compreendia. Porque apesar de Jesus falar a todos, nem todos podem compreender o que ele diz. E ele não explica, ele não revela a todos as parábolas. Ele revela as suas parábolas apenas a discípulos. Amém. Amém? Continue. Qual é a resposta de Jesus, pastor Pedro? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Certo? Mas a eles não lhes é dado. A eles não lhes é dado. A eles quem? A multidão? A multidão. Então, a multidão não tem permissão de Deus para entender certas coisas que só discípulos podem entender. Então, daí nasce os segredos do reino. Por que a nossa conferência ela tem esse nome, Segredos do Reino? Porque a nossa conferência é uma conferência para discípulos, é uma conferência para crentes, é uma conferência para servos de Deus, para a igreja, é uma conferência voltada para a igreja. É para nutrir a vida de Cristo em nós que já somos de Cristo. Então, é para isso que ela existe. Amém? Assim, é verdade. E lá nós temos aprendido segredos, né? Revelação, que quando eu fui no ano passado, realmente eu fiquei impressionado. E esses segredos são revelados para nós que amamos e buscamos a revelação de Deus. Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Não tem preço você ter uma revelação, um conhecimento dos mistérios de Deus. Imagine, se nós temos segredos, imagine os segredos de Deus. E os nossos segredos nós só compartilhamos com quem a gente ama, com quem a gente tem perto do coração. Deus também, ele só compartilha com a esposa dele, né? Com a noiva dele. É verdade. Então, vamos agora estudar sobre alguns desses segredos do reino, desses mistérios do reino dos céus que são compartilhados com discípulos. E nós estaremos esse ano, de 19 a 22 de outubro, em Alphaville, no Hotel Blue Tree Premium Alphaville, né? Se você entrar na internet, colocar Blue Tree Premium Alphaville, você já vai conseguir encontrar o hotel onde nós vamos realizar a conferência. Você pode também se inscrever para a conferência no site www.segredosdoreino.com e você vai estar conosco em um tempo buscando esses segredos para a transformação da nossa vida. Eu fui visitado por Deus no Chile, pastor Pedro Medina,
E essa visitação de Deus produziu uma grande transformação na minha vida, no meu ministério, em tudo que havia em mim. Amém? Amém. E para quem está fazendo o que você precisa é de uma transformação genuína, de uma transformação pelo poder da palavra, pela visitação de Deus, pela visitação do Espírito de Deus. Nós estamos buscando soluções em lugares, em ferramentas que não produz transformação, que produz uma mudança não permanente, mas uma mudança apenas temporária, até você se frustrar de novo, até você se desgastar de novo, e aí você não vai poder ver realmente mudança verdadeira, genuína, transformação, se não for pela visitação de Deus. É isso que nós queremos, que você também seja visitado por Deus, como nós fomos, debaixo de uma palavra profética poderosa. Não existe ferramenta mais poderosa que a palavra de Deus. A palavra de Deus é a ferramenta que transforma o homem. O nosso apelo é que você se exponha a essa palavra, que você se exponha a essa presença, a presença de Deus que está, permeando essa conferência, que está sendo esperada nessa conferência, que será derramada como o ano passado, que pode mudar pode mudar a vida das pessoas. A palavra de Deus pode mudar a vida das pessoas de uma vez por todas e para sempre, uma mudança genuína. Você sabe que há um texto de Nicander, um poeta grego, em que ele usa as palavras bátizo e batizo. Bapto e batismo. Ele usa essas palavras gregas, são palavras que ele vai usar para ensinar uma receita de como preparar picles. E esse texto de Nicander, ele é muito usado para interpretar aquele texto da Bíblia Sagrada que diz, depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu, né? Em que João diz, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, qual é a diferença desse batismo para o batismo nas águas? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, Nicander usa essas palavras gregas. E nessas palavras ele vai explicar a diferença entre o batismo momentâneo nas águas e o batismo com fogo. O batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Exato, Nicander vai falar disso. Como ele, na receita de preparar picles, ele diz que primeiro você deve mergulhar o picles ou batizar o picles, a palavra que ele usa é batizo. Você vai mergulhar o picles numa solução de água. E essa palavra grega aí, para batismo, quer dizer que há uma mudança temporária no picles. Ele vai ficar temporariamente molhado, temporariamente limpo, mas depois ele vai secar, vai sujar de novo. E depois ele diz que você deve mergulhar o picles num recipiente com vinagre. Esse vinagre, ele vai penetrar o picles e ele vai mudar a estrutura do vegetal, ele vai mudar a estrutura, e essa mudança é permanente, porque o picles vai ser penetrado pelo vinagre, o vinagre vai penetrar o picles e vai produzir uma mudança permanente e não temporária. Então, quando você é batizado nas águas, você tem uma mudança temporária. Qual é essa mudança temporária? É uma mudança que não vai ser eterna se você não prosseguir com o processo. Qual é o processo? Ser batizado no Espírito Santo e com fogo. É como se mergulhasse você na solução de vinagre. A mudança vai ser permanente, vai mudar a sua estrutura, vai penetrar você e te mudar por dentro. Nessa visitação de Deus, eu comecei a sofrer essa mutação, essa mudança de dentro. E isso é o que vai acontecer com você se você se expor a essa presença, se você se expor à palavra de Deus. Se exponha. Essa conferência,
que nós estamos preparando agora de 19 e 22 de outubro, é para você se expor a esse nível de presença, esse nível de transformação. E você vai ver que a Bíblia Sagrada é a única ferramenta que pode transformar verdadeiramente a vida do homem, não apenas de forma momentânea, mas de forma permanente. Amém? Amém. Então, maravilha. É isso. Vamos estudar um pouquinho a palavra, então? Vamos. Buscar segredos. Se você está com a Bíblia Sagrada aí, abra ela comigo em Gênesis. Olha aí, pastor, tem gente de Araguari, Minas Gerais, ligados aí, ó. Lá vizinha Uberlândia, terra dos seus familiares, dos meus também. Eu nasci em Uberlândia. Ó, o pastor Pedro Daniel nasceu em Uberlândia. Pastor Pedro Medina nasceu em Uberlândia, que ontem eu estava com o pastor Pedro Daniel, desculpa. Ontem com outro Pedro. Pastor Medina, Pedro Medina, ele nasceu em Uberlândia, onde eu cresci também ele nasceu. Muitas coisas em comum. Vamos, Gênesis 14. Gênesis capítulo 14, verso de... Não, capítulo 14, Capítulo 14, verso 13. Vamos ler? Gênesis capítulo 14, verso 13. Então veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Que escapara do quê? Vamos ter que ler um pouco mais, pastor Pedro. Vamos ler o verso 11. Vamos começar do 11. Quirinópolis, Goiás, Extrema, Minas Gerais. Deus vai abençoando todos vocês aí, de todas as localidades do Brasil. Amém. E tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se. Qual é o contexto disso? Nós estamos falando da guerra dos cinco reis contra 4. Aqui na Paraxá, ou na porção da palavra chamada Lech Lechá, ou sai para ti, em que Deus manda Abraão sair para ele. Saia da tua terra, saia para ti mesmo. Essa porção é chamada Lech Lechá. E nessa porção da Paraxá, nessa porção, a palavra Paraxá, porção das Escrituras, essa Paraxá, conta-nos a história de uma guerra entre 5 reis que se uniram contra 4 reis. Quedorlaomer, liderando os reis do norte, que vieram fazer guerra aos reis que moravam junto ao Mar Morto, que viviam nas cidades-estados que estavam junto ao Mar Morto. Sodoma, Gomorra, Bela, todas aquelas cidades ali junto ao Mar Morto. E nessa guerra, no verso 11, os 4 reis vitoriosos tomaram todos os bens de Sodoma e de Amorá e de Bela e de Gomorra, essas cinco cidades-estados que estavam junto ao Mar Morto. Os 4 reis, liderados por Quedorlaomer, vieram batalhar contra 5 reis. E eles levaram todos os bens de Sodoma, isso está escrito aí, verso 11. Verso 11 diz que levaram todos os bens de Sodoma, de Gomorra e todo o seu mantimento. Levaram todos os bens de Sodoma, os bens de Gomorra e todos os seus mantimentos. E levaram também a Ló. Levaram também a Ló e suas posses. Ló, o sobrinho de Abraão, lê aí. Lê lá. Versículo 12. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e seus bens, e foram-se. Então observe, eles tomaram os bens de Sodoma e de Gomorra, mas também tomaram os bens de Ló. Amém, pastor? Exatamente. Pedro Medina? E aí foi então, versículo 13, então veio um que escapara da batalha. Certo. E o contou a Abrão, o hebreu. Veio um que escapara da batalha dos 4 reis contra 5 e contou a Abrão, o hebreu, certo? Sigo. Continua. Continuando, vamos ler o 13. De novo, 13. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Certo, verso 14. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, Ló, ele ouvindo que Ló estava preso, continue.
armou os seus criados, nascidos em sua casa. Convocou 318 combatentes, né, os quais tinham nascido em sua casa. Então, observe que Abraão era um homem que tinha muitos escravos. Esses combatentes que nasceram na casa de Abraão eram escravos, eram servos. A Bíblia vai usar quase sempre o termo servos para escravos, nascidos na casa de Abraão, na tenda de Abraão. Pouca gente sabe, mas Abraão era um mercador de escravos.